presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. E o tempo por aqui também está bem bom, viu? Tá muito bonito. O final de semana foi muito bonito. Bom, o senhor no final de semana esteve em Brasília reunido com o vice-presidente Michel Temer, falando com ele sobre esse período de interinato que ele vai montar um governo, né? E a questão principal da Fiesp, a Fiesp que foi a primeira a desembarcar das federações da indústria em termos de governo Dilma, qual é em relação a Temer? Embarca no governo Temer? Na verdade, a Fiesp nem desembarcou do governo Dilma e nem vai embarcar em governo Temer. A Fiesp, ela, com muita independência, ela representa setores produtivos, geração de emprego, desenvolvimento, emprego, e nós pensamos no Brasil todos os dias. No momento, já desde o ano passado, que nós sentimos que a presidente Dilma perdeu totalmente a confiança, a credibilidade, fez com que os investimentos estivessem travando, o consumo caindo, o desemprego aumentando, e com atitudes sempre erradas e com total desequilíbrio também na parte política, nós optamos em tomar uma posição firme, porque nós também não somos de ficar omissos às situações, e tomamos uma posição firme a favor do Brasil, e na nossa visão era a favor do Brasil, significaria a favor do impeachment da presidente, do impedimento dela, caso assim fosse aprovado no Congresso Nacional. Nós apoiamos o processo de impeachment. E considerando o andar da carruagem, no momento aí, estamos aí às vésperas de uma decisão por maioria simples no Senado Federal, que obrigaria a presidente temporariamente se afastar, aguardando a decisão, o julgamento final no Senado. É natural que o vice-presidente esteja preocupado, com muita discrição, porque ele sempre reitera que tem que aguardar o final desse processo no Senado e tudo, mas é natural que ele esteja preocupado com a situação e todos nós estamos, vocês aí, eu aqui, a todos que estão nos ouvindo, enfim, o Brasil inteiro está preocupado com o desemprego, com o fechamento de empresas, enfim, com essa destruição na economia. E por essa razão, ontem passamos quase 6 horas juntos, eu estando vice-presidente lá no Palácio de Jaburu, eu e o Brasília, e conversamos muito nesse sentido, no sentido da necessidade do governo passar a dar o exemplo, e não o governo anunciar aumento de impostos. A sociedade não aceita e não aceitará qualquer tipo de aumento de impostos. O governo precisa ajustar o seu orçamento de 2016, em números redondos. O orçamento de 2016 tem uma receita de 1 trilhão e 100 bilhões de reais e uma despesa de 1 trilhão e 200 bilhões. Ora, assim como a dona de casa, as famílias, as empresas, quando você gasta mais do que você arrecada, há um desequilíbrio. Você tem que apertar o cinto. O que o governo precisa fazer é isso. Se ele tem 1 trilhão e 100 bilhões para gastar em 2016, ele tem que ter 1 trilhão e 100 bilhões apenas de gastos. E não pensar em aumento de impostos, sacrificando mais ainda as pessoas e as empresas que já estão bastante sacrificadas. E nesse sentido, levamos aí algumas sugestões para o presidente de um ajuste fiscal no sentido de reduzir despesas, desperdícios, melhorar a gestão do Estado, para que realmente, em hipótese nenhuma, haja qualquer tipo de aumento de impostos. Essa proposta da Fiesp, essa proposta da Fiesp, ela contempla áreas específicas onde pode acontecer esse corte de 100 bilhões de reais, que já é aí o déficit previsto no orçamento. Onde é que poderia ser atacado o problema do déficit? Olha, tem muitos pontos, eu posso adiantar que não estão em programas sociais, os programas sociais continuariam existindo, continuariam acontecendo. São desperdícios, são gastos de custeio, são contratações. Se você fizer aí uma pesquisa, você vai ver que todos nessa situação que nós estamos passando estão revendo seus custos. Todas as empresas estão revendo seus custos, estão renegociando coisas, enfim. O Estado tem que dar o exemplo, ele tem que fazer igual. Ele tem que rever os seus custos, rever seus desperdícios, eliminá-los, enfim. Então nós mostramos, é lógico que não é possível pela rádio em 2 minutos, nós falamos de um programa que debatemos durante horas, mas que eu garanto que há sim a possibilidade de, com redução de desperdícios, de gastos, com melhor eficiência, você acertar a conta do orçamento 2016. E com este acerto, o governo dando um bom exemplo, ele recupera a confiança. E com mais confiança, permite que ele reduza juros, porque os juros da taxa básica
brasileira de 14%, é um absurdo, com a inflação prevista aí, projetando 6%, 7%, você ter juros reais de 7% ao ano, quando o mundo tem um juro de 0%, tá certo? Então é um absurdo. Agora, por que esse absurdo? Falta de confiança. No momento que ele mostra austeridade, eficiência, reduza seus desperdícios, seus gastos, melhora a confiança, permite que ele reduza significativamente os juros. Eu quero dizer que cada ponto de juros que reduz, a taxa Selic, cada ponto, ou seja, se for de 14 para 13, é uma economia de 30 bilhões para o governo. Se for para 12, é de 60 bilhões. Enfim, e além disso, propicia a confiança, a redução de juros, uma retomada do crescimento. E aí sim vem aumento de arrecadação da forma correta, através do crescimento. A cada ponto que cresce o PIB, cresce 1,5 a arrecadação. Ou seja, se nós saímos dessa previsão de -4, que é a previsão desse ano, para, por exemplo, o ano se recuperar durante o segundo semestre e ter um crescimento negativo, porque não é possível inverter a situação desse ano, mas ter mesmo, vamos imaginar, -2, isso significará 3 pontos a mais de arrecadação. Isso significa mais 30 e tantos bilhões de reais. E além dessa legislação que permite o repatriamento de recursos do exterior, que cobra 30%, que até outubro poderá dar uma receita extra, que não é uma previsão exata, mas pode significar 30 bilhões, 50 bilhões, 60 bilhões, depende do valor que será repatriado. Então há caminhos que não são cômodos, como os governos se acostumaram em aumentar impostos, mas são os caminhos corretos para asfaltar um futuro correto para frente. Porque da maneira que os governos vinham fazendo, desperdícios, muita despesa, gastos sem controle, sem qualidade, e aumenta mais imposto, chegou no ponto limite. A sociedade agora não aceita de jeito nenhum. E fiquei muito feliz em sentir que o vice-presidente Michel Temer, ele concordou e realmente não está disposto a aumentar impostos. Ele tem a consciência que a carga tributária do Brasil já é muito elevada, tem a consciência que os serviços públicos precisam melhorar de qualidade e tem a consciência que não adianta querer comprar mais de empresas, de pessoas que já não dão conta de pagar o que está sendo cobrado. Você aumentar mais ainda significa aumentar mais ainda a inadimplência e esfriar mais ainda a economia, que não é o caminho da solução do problema para ninguém. Uma outra questão que interessa, no caso, a empresários e trabalhadores. A reforma da legislação trabalhista, vocês chegaram a conversar sobre esse assunto. Na semana passada, um dos deputados hoje mais próximos de Michel Temer, Darcísio Peronde, PMDB do Rio Grande do Sul, disse aqui o seguinte, que no grupo próximo a Temer está sendo defendido que seja validado o que é acordado entre empresários e trabalhadores e não o que está legislado. Esse seria o principal ponto a ser defendido nesse momento pelo governo Temer. O senhor chegou a conversar sobre isso com ele? Olha, eu quero lhe dizer que existem emergências. Então, na hipótese da votação do Senado, levar ao afastamento da presidente e o vice-presidente assumir agora no mês de maio, para esses primeiros meses, eu não creio que se possa começar com reformas estruturais no país, que há 20 anos se discute e não se fez. É muito importante que se primeiro acerte as contas desse ano, reduza juros, não aumente impostos, retome o crescimento para que realmente haja fôlego, não só para as empresas, para os trabalhadores e para todos que produzem nesse país, mas também para as prefeituras, para os governos, que com o crescimento aumentam suas arrecadações e estão aí todos muito apertados. Enfim, a partir de aí e a partir do próximo ano, sim, se pode discutir reforma da Previdência de uma forma madura, de uma forma unida, olhando bem do Brasil, olhando com equilíbrio, sem tirar direito de ninguém, mas discutindo modernizar uma legislação que possa dar mais competitividade ao país e tal. Mas eu não creio que o começo da história seja essa, porque nós temos aí, é como você ter um incêndio, primeiro você apaga o fogo e depois você pensa em reconstruir estruturalmente, enfim. Se o governo, creio que o vice-presidente, ao assumir, dependendo da decisão do Senado, ele irá priorizar apagar esse incêndio que paralisou a economia, o investimento, o desemprego está
acelerando e aumentando muito rapidamente, enfim. E não será com a discussão de uma reforma estrutural que ele vai apagar esse incêndio nos primeiros dias, semanas ou meses. Então a prioridade agora seria outra, mas sem dúvida as reformas estruturais são necessárias e creio que poderão ser levadas à pauta a partir do final desse ano ou início do ano que vem, uma agenda mais para 2017, reforma estrutural, creio eu, do que para os próximos meses, e há necessidade de fazer uma recuperação imediata da economia para novamente a economia gerar empregos, as empresas começarem novamente a respirar, enfim, e a economia voltar a rodar. O governo está paralisado nesse momento na questão de investimentos. Vocês conversaram a respeito do programa de concessões que está pronto para ser colocado em pauta pelo governo, só que não foi colocado. E o que se fala é que 31 bilhões de reais poderiam ser aportados já no segundo semestre se o programa de concessões sair do papel. Então, não é o governo que está paralisado. Esse governo paralisou o Brasil está paralisado, e na realidade, como ele disse, há prioridades. Uma delas é essa, não tanto em relação a investimento público, porque ele é mal feito e é pouco. Você no orçamento da União tem 5 bilhões, 10 bilhões, 15 bilhões para investir, não é isso que resolve o problema do país. O investimento do Brasil, por exemplo, em 2015, foi 18,5% do PIB. Para um PIB de ser quase 6 trilhões, nós estamos falando de um investimento total de em torno de 1 trilhão de reais. O que o governo precisa fazer é isso que você falou. Precisa regulamentar, estimular as PPPs, as concessões, destravar o investimento, mas não é que é o investimento dele, do governo, é investimento privado, investimento de empresas públicas, porque o investimento previsto no orçamento da União não faz diferença nenhuma. O que faz a diferença é o governo regulamentar, ter agilidade, desburocratizar, mas tudo isso só é possível com a palavra confiança, coisa que a presidente Dilma e o PT perderam. Não há confiança mais no atual presidente ou no atual governo. Somente com uma mudança e um renascimento de esperança e de confiança é que tudo isso, muitas outras coisas poderão acontecer. E é o que eu espero para o Brasil. Nós não estamos defendendo o vice-presidente ou o partido A ou B. Estamos defendendo uma mudança porque o Brasil está sofrendo muito, a nação brasileira está sofrendo. A presidente mostrou, incompetente para continuar governando o país. Por essa razão que a gente apoia uma mudança. E esperamos que o vice-presidente promova todas as ações necessárias mais rapidamente possível para a recuperação da economia brasileira e do equilíbrio na política, enfim. E com união do povo, viu? Felipe, quero lhe dizer, não tem problema se pessoas defendem PT. Eu acho que numa democracia temos que respeitar a todos. Agora, é importante que todos pensem, acima de tudo, que nesse momento a nação precisa de uma mudança. Não é hora de pensar pequeno, não é hora de pensar em política, em partidos, em pessoas. É hora de pensar na nação. A nação precisa rapidamente recuperar a sua economia, voltar a caminhar, entende? É isso que nós temos lutado. O segundo governo Dilma começou com Joaquim Levy na cadeira de ministro da Fazenda, falando em ajuste fiscal. E isso foi, ao longo do tempo, se perdendo dentro do próprio governo, na questão política do governo. O senhor acredita que quem sentar na cadeira de ministro no governo Temer vai focar no ajuste fiscal e conseguir promover esse crescimento que o senhor fala? Os nomes estão aí, Paulo Rabelo de Castro, Henrique Meirelles, Murilo Portugal. Esses nomes conseguem fazer de um lado o ajuste e de outro a promoção do crescimento? Olha, o grande erro foi exatamente ficar um ano inteiro falando de ajuste fiscal. O ajuste tem que fazer de uma forma rápida e eficiente, e é apenas parte da história. Você, no momento que toma atitudes corretas, no sentido de você mostrar austeridade, mostrar que você vai estar reduzindo despesas, está buscando eficiência, está reavaliando tudo que o governo faz de bom, como fazer melhor, deixar de fazer o que não faz bem. No momento que dá o exemplo, as contas se acertem, gera confiança, a confiança permite redução de juros, a redução de juros com aumento de crédito
reativa a economia. Com o reativamento da economia e com a retomada do crescimento, você tem aumento de arrecadação de uma forma saudável, não através de aumento de imposto, mas através do aumento da economia, da produção, enfim, do PIB brasileiro. Então, tudo isso tem que se fazer de uma forma conjunta. Agora, para tudo isso, precisa haver confiança. Veja que há pouco tempo, há um mês atrás mais ou menos, o atual ministro da Fazenda lançou um pacote, um programa, mas ninguém nem deu atenção. Por quê? Porque não há mais confiança no governo que aí está. Então, quando você perde a confiança, o governo perdeu totalmente a sua credibilidade, você não acredita mais do que está se falando. Além do que, o único projeto que a presidente Dilma pôs como prioridade para 2016 era aumentar impostos e recriar a CPMF. Esse foi o grande projeto dela. Então, ela não tinha um projeto de crescimento, de desenvolvimento. E isto é que é necessário fazer e que nós levamos algumas sugestões que poderiam ser utilizadas para o bem do Brasil. Certo. Para fechar, nós temos hoje um ex-presidente da CNI no governo, Armando Monteiro. Falaram em nomes de empresários, o seu nome foi cogitado para participar do governo, o senhor é político, o senhor tem filiação partidária, quer dizer, como é que os empresários vão estar representados no governo Temer? Olha, na realidade, eu acho que no governo são representações de classe, o governo tem que trabalhar para o bem do Brasil, não creio, quer dizer, um ministro, o próprio presidente, ele tem que fazer aquilo que é bom para a nação. Você fortalecer a economia de um país é bom para todo mundo, você gerar empregos é bom para todo mundo, você gerar empreendedorismo é bom para todo mundo, você fortalecer as empresas que geram empregos, exportam, desenvolvem tecnologias, inovação, dão oportunidade de crescimento às pessoas, é bom para a nação. Então a visão não pode ser uma visão de representantes de classe dentro do governo, tem que ser uma visão de mentes brilhantes, de pessoas bem preparadas e sérias, que trabalhem a favor do país. É isso que eu espero, que seja assim, mesmo desse espírito, que seja montado o futuro governo. E é nesse sentido que eu espero que aconteça. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Igualmente, um abraço a todos e parabéns pelos 59 anos aí.